Bora! E aí, pessoal? Beleza? Hoje nós vamos falar na nossa videoaula sobre racionalização de denominadores. Primeiro, quando que eu uso racionalização de denominadores? Todas as vezes que a gente tiver um resultado lá em que meu denominador for um número irracional, nós vamos ter que tornar esse denominador racional. Então, se lá embaixo no denominador tiver uma raiz de 2, raiz de 5, qualquer coisa desse tipo, nós vamos ter que fazer o processo de racionalização de denominadores para tornar o nosso denominador racional. E aí, nós temos três situações, três casos possíveis aqui. Nós vamos ver cada um desses três casos. Bora comigo. O primeiro caso é quando nós tivermos uma raiz quadrada no denominador. Ela pode ou não estar acompanhada de um número multiplicativo aqui, não tem problema, tá? Então, se eu tiver uma raiz quadrada no denominador, nós vamos ter que fazer o processo de racionalização. Vou fazer dois de exemplo aqui, passo a bola para vocês. Acompanhem comigo. Vou fazer o primeiro, 2 sobre raiz de 3, e vou fazer com vocês aqui o raiz de 7 sobre 3 raiz de 5. Vamos lá? Seguinte, todas as vezes que a gente tiver uma raiz quadrada no denominador, nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que estiver no denominador. Então, vamos lá? Eu tenho aqui raiz de 3 no denominador, então eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que tiver no denominador. Ok. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E nós temos que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3, 9. E raiz de 9 é racional, é 3. Tá lá. 2 sobre raiz de 3, multiplica em cima e embaixo pelo denominador. 2 raiz de 3 sobre 3, pronto. O meu denominador, que antes era irracional, agora se tornou um número racional. Beleza? Segundo modelo, raiz de 7 sobre 3 raiz de 5. Nós vamos multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que tiver lá embaixo. Então, eu não tenho que multiplicar pelo 3, não. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo radical que tiver lá embaixo. Entendeu? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 7 vezes 5. 3, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Então, aqui embaixo, aonde está 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, é a mesma coisa que 3 vezes a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então, aqui embaixo eu tenho 3 vezes 5. Tá legal? Raiz de 35 sobre 15 é o nosso resultado final. Vou pedir para vocês agora darem uma pausa no vídeo, façam os dois exemplos e a gente volta conferindo juntos, ok? Então, agora é com vocês. 1 mais raiz de 3 sobre raiz de 2 e raiz de 2 mais raiz de 5 sobre raiz de 2. Pausa no vídeo. Certeza que vocês deram pausa e tentaram sozinhos. Então, agora, vamos corrigir. 1 mais raiz de 3 sobre raiz de 2, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo radical que estiver no denominador. Tá? Aqui em cima eu tenho 1 mais raiz de 3 e tudo isso está sendo multiplicado pelo raiz de 2. Então, temos que fazer a distribuição, temos que fazer o nosso chuveirinho. Lembrar? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 e a raiz de 4 é 2. Vale lembrar o seguinte, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 6, a gente não pode misturar os dois. Tá
Tá legal? Esse negócio de conservar a raiz e operar o radicando é só para multiplicação e divisão. Ou quando a gente tiver raízes idênticas, raiz de 2 mais raiz de 2, ok? Duas raízes de 2. Mas raízes distintas não se misturam nem na soma e nem na subtração. Fiquem atentos. Vamos para o segundo exemplo. Raiz de 2 mais raiz de 5, dividido por raiz de 2. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo radical do denominador. De novo, em cima tem soma, então nós temos que fazer a distribuição. Vamos comigo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui para a gente lembrar. Não podemos simplificar esse 2 com esse 2, enquanto na linha tiver soma ou diferença. Nós só podemos simplificar quando entre os números for multiplicação. Esse é um erro comum que a gente vê em prova, então, de novo, fiquem atentos. Não podemos somar nem subtrair raízes distintas e não podemos simplificar se ali tiver soma ou diferença. Beleza? Vamos para o nosso segundo caso de racionalização. O primeiro, então, é quando nós temos raiz quadrada no denominador. E o nosso segundo caso, quando nós tivermos soma ou diferença de radicais no nosso denominador. Tá legal? Bom, quando tiver soma ou diferença no denominador, nós vamos ter que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Tá legal? Mas o que é o conjugado do denominador? Para a gente lembrar, o conjugado de A mais B é A menos B. E vice-versa, o conjugado de A menos B é A mais B. Então, raiz de 5 mais 1. O conjugado, raiz de 5 menos 1. 3 menos raiz de 3. O conjugado, 3 mais raiz de 3. Por que eu tenho que multiplicar pelo conjugado? Por causa daquele produto notável. A mais B que multiplica A menos B. Na hora que a gente faz a distribuição aqui, ó, A vezes A, A2. A vezes menos B, menos AB. B vezes A, AB. E mais B vezes menos B, A menos B2. O menos AB com mais AB se cancelam e o que sobra no nosso produto notável é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, na hora que eu pegar o quadrado de raiz de 2, 2. Quadrado de 1. Sumiu a nossa raiz. Vamos para o quadro, vamos fazer os dois exemplos juntos. Passo a bola para vocês fazerem outros dois. Vamos comigo. Peguei aqui os dois primeiros, faço as minhas observações e passo a bola para vocês. 7 sobre raiz de 5 mais 1. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. O conjugado de raiz de 5 mais 1 é raiz de 5 menos 1. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 menos 1. Como tem soma ou diferença, distribuição. Então, aqui em cima, ó, 7 raiz de 5 menos 7. E aqui embaixo, olha, vamos fazer o primeiro com calma. E do segundo em diante a gente já pode fazer usando o produto notável. Então, eu vou fazer aqui devagarinho, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que dá 5. Raiz de 5 vezes menos 1 é menos raiz de 5. 1 vezes raiz de 5, então é mais raiz de 5. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Raiz de 5 negativo com raiz de 5 positivo se cancelam, como eu mostrei aqui embaixo para vocês.
Em cima, eu tenho 7 raiz de 5 menos 7. E embaixo, sobrou 5 menos 1, que dá 4. O meu denominador, que antes era irracional, agora é um número racional. Entenderam? Do segundo exemplo em diante, eu já vou fazer usando o produto notável. Como eu já sei que os dois termos centrais se cancelam, então a gente vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Quem não sentir segurança em fazer direto, faz a distribuição, faz o chuveirinho que vai ver o cancelamento acontecer do mesmo jeito. Tá legal? Então vamos lá. 6 mais raiz de 2 sobre 3 menos raiz de 3. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. O conjugado de 3 menos raiz de 3 é 3 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3. Como tem soma e diferença, vamos fazer a distribuição. Essa distribuição agora vai ficar um pouquinho maior, porque tem dois termos com soma. Ok, problema nenhum. Vamos lá, ó. 6 vezes 3, 18. 6 vezes raiz de 3, então é mais 6 raiz de 3. Mais 3 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 6. A distribuição de baixo, nós já sabemos que vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por quê? Porque nós temos A menos B que multiplica A mais B. Não sentiu segurança? Faz a distribuição. Vou fazer direto. Quadrado de 3, 9 menos o quadrado de raiz de 3. O quadrado de raiz de 3, vamos lembrar? Raiz de 3 ao quadrado, sempre que o nosso radicando for um número positivo, vale o cancelamento. Então, 3. Agora vamos organizar aquilo que está lá em cima. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 6. Todos são raízes distintas. E nós vimos no caso anterior que na soma ou na diferença, raízes distintas não se misturam. Então, em cima é aquilo mesmo, 18, mais 6 raiz de 3, mais 3 raiz de 2, mais raiz de 6. 9 menos 3, 6. Se todos os termos fossem múltiplos de 6 ou de 3, eu poderia colocar em evidência para fazer um cancelamento, que seria colocar o fator comum, né, em evidência. Mas o último termo não tem nenhum número multiplicando a raiz de 6. Então não dá para a gente colocar em evidência, não dá para simplificar, e o resultado ficaria desse jeitinho aqui mesmo. Beleza? Então agora, mesma coisa do primeiro caso. Dá uma pausa no vídeo de vocês, façam esses dois sozinhos e já eu estou junto com vocês corrigindo. Pausa no vídeo. Bora comigo fazer a correção. Acabei de colocar aí os outros dois. Certeza que vocês deram pausa no vídeo e deram seguimento, então agora vamos conferir. Raiz de 2 menos 1. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Raiz de 2 menos 1 vira raiz de 2 mais 1 em cima e embaixo. Beleza? Como temos soma ou diferença, distribuição. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Vou direto. Quadrado de raiz de 2, 2 menos quadrado de 1, 1. Em cima, 2 mais raiz de 2, 2 menos 1, dá 1. 2 mais raiz de 2 sobre 1, não precisa de escrever, né? Quando o denominador é 1, então tá prontinho. Legal? O segundo, raiz de 3 mais 2. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 menos 2. Bora fazer a distribuição. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, menos
raiz de 3 vezes 2, que é 2 raiz de 3. A mais B, que multiplicar menos D, quadrado de raiz de 3, 3. Menos quadrado de 2, 4. Temos em cima 3 menos 2, raiz de 3. E temos embaixo 3 menos 4, que dá menos 1. Poderia deixar dessa maneira? Poderia. Mas numa prova de múltipla escolha, você não vai achar o resultado desse jeito. E aí vale a pena a gente lembrar o seguinte: se eu tiver menos A sobre B, se eu tiver A sobre menos B, ou se eu tiver menos A sobre B, se o sinal de menos estiver em cima, se o sinal de menos estiver embaixo, se o sinal de menos estiver na fração, não faz diferença alguma. Por quê? Vamos dar valores para o A e para o B. Menos 6 dividido por 3 daria menos 2. 6 dividido por menos 3 daria menos 2. 6 dividido por 3, 2. Então, esse menos resultaria em menos 2. O resultado seria exatamente o mesmo. Então, não faz diferença se o menos vai ficar em cima, embaixo ou no meio. Tá? Então, numa prova de múltipla escolha, vocês não encontrariam esse menos aqui embaixo. O que ele ia fazer? Ele ia jogar esse menos lá para cima. E isso ia alterar os sinais do numerador. Então, o 3 seria menos 3 e o menos raiz de 2 raiz de 3 seria mais 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 1 positivo. Mas quando é sobre 1, não há necessidade de escrever. Então, numa prova de múltipla escolha, o resultado estaria assim, ó, menos 3 mais 2 raiz de 3. Esse seria o nosso resultado final. Confere aí para mim, se vocês acertaram. E agora nós vamos para o nosso terceiro caso. Bora comigo. O nosso terceiro caso, agora, é quando eu tenho uma raiz não quadrada no denominador. E aí vocês vão notar aqui, ó, que eu tenho raiz cúbica de 2, raiz quarta de 3, raiz quinta de 2 ao quadrado. Vendo? E aí eu vou ter que tirar aquele irracional lá de baixo do mesmo jeito. Bom, o processo agora é o seguinte: nós devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que estiver no denominador, igual ao primeiro caso, com um detalhe. O detalhe é que agora nós temos que complementar o expoente do radicando até que ele se torne igual ao índice da raiz que está lá embaixo. Então, vamos fazer 2 casos aí para vocês poderem ver e depois eu passo a bola para vocês fazerem outros 2 casos. Tá legal? Bora comigo para o quadro. Escolhi aqui pra gente os 2 primeiros, como eu fiz os outros 2 casos, e já já vocês vão fazer os outros 2 para mim. Olha, eu tenho aqui o seguinte: 3 sobre a raiz cúbica de 2. Como não tem nada escrito aqui no 2, significa que ele está elevado a 1. A chave para sair de dentro da raiz é o índice. Então, para sair de dentro dessa raiz, o número ele deveria estar ao cubo. Por exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo. Ó, quando o expoente é igual ao índice, você pode cortar e aí o seu número sai de dentro da raiz. Então é esse o nosso objetivo aqui. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical. Mas agora, então eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica, pelo mesmo radical. Mas agora eu tenho que ajustar para que o expoente fique igual ao índice. Se eu multiplicar isso aqui por 2, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Não atendeu a nossa necessidade. Então eu tenho que pensar o seguinte: a chave para sair daquela raiz é 3. E eu já tenho número 2. Ou seja, faltam outros 2 aqui, ó. Então eu vou multiplicar por 2 ao quadrado lá dentro. Tá? Por quê? Em cima
3 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então eu tenho a raiz cúbica, conservo a base e somo os expoentes na multiplicação. Então agora lá dentro eu tenho 2 ao cubo e agora enfim ele tem a chave para sair dali. Tá legal? Em cima então 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre 2. O nosso denominador irracional se tornou racional. Entenderam? Vamos fazer o segundo aqui e aí eu passo a bola para vocês. Ó, 5 raiz quarta de 3, como não tem nenhum expoente escrito, significa que é 1. Então eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo radical que estiver no denominador, ajustando o expoente. Bom, tá aqui. Vamos lá. A chave para sair dessa raiz é 4. Eu já tenho um número 3, então faltam outros 3. A soma dos expoentes tem que se tornar igual ao índice da raiz. Legal? Em cima, 5 raiz quarta de 3 ao cubo. E embaixo, eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 4. Ganhou a chave? Sai de dentro. Entenderam? Então agora é a vez de vocês dar pausa no vídeo agora, então para mim façam os outros dois. Conferindo junto agora os outros dois, vamos lá. 2 sobre raiz quinta de 2 ao quadrado, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo radical que está lá embaixo, complementando o expoente. Vamos lá. A chave para sair dessa raiz é 5 e você já tem 2. Então faltam outros 3 para ele sair dele de dentro. Em cima nós temos 2 raiz quinta de 2 ao cubo, raiz quinta de 2 ao quadrado vezes a raiz quinta de 2 ao cubo, é raiz quinta de 2 elevado a 5, ele conseguiu sair. Notem agora o seguinte, entre o 2 e o raiz quinta, existe uma multiplicação quando não tem nada escrito. E na multiplicação vale o cancelamento, vale a simplificação. Então nós podemos simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. E o nosso resultado final, então, raiz quinta de 2 ao cubo sobre 1. Tá legal? O último, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical que está lá embaixo. A chave para sair dessa raiz é 4. Quando não tem nada escrito no meu número, significa que ele está elevado a 1. Se a chave para sair é 4 e eu já tenho um número 2, então faltam outros 3. E eu vou multiplicar em cima e embaixo, então, pela raiz quarta de 2 elevado a 3. Em cima, 4, raiz quarta de 2 elevado a 3. Embaixo, eu tenho raiz quarta de 2 elevado a 4, que dá 2. Aconteceu a mesma coisa do de cima. 4 raiz quarta é como se aqui tivesse uma multiplicação entre os dois números, então, de novo, vale a nossa simplificação. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Resposta final, então, 2 raiz quarta de 2 ao cubo sobre 1. No final das contas, então, temos aqui os 3 casos. Tá legal? O caso 1, quando tiver uma raiz quadrada no denominador, multiplico em cima e embaixo pelo radical que tiver lá embaixo. Segundo caso, quando tiver uma soma ou subtração com radical lá no denominador, então multiplicamos em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Aqui está escrito bonitinho, hein? E o terceiro caso é quando eu tenho uma raiz não quadrada no denominador.
ele é parecido com o caso 1, porém agora a gente tem que tomar cuidado de complementar o expoente do radicando até ele ficar igual ao índice do radicando. Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.